Saravá Umbanda. Olá pessoal, mais uma vez essa gravação aqui do podcast O Bodoque do Caboclo, trazendo aí informações de Umbanda que sejam relevantes e que sejam coisas pra gente raciocinar, pensar, e não só sobre Umbanda, sobre espiritualidade, mas com foco em Umbanda, que é a nossa religiosidade. Então eu sou a Érica, sou umbandista, sou estudante de religião. Oi, eu sou o Sanderson, Saravá. E aí a gente vai falar, quem quiser saber um pouquinho mais da gente, nós deixamos gravado um podcast anterior com a apresentação que fala mais detalhadamente quem que é a gente e fala um pouquinho mais da nossa fraternidade, que é a Fraternidade Umbandista Filhos de Aruanda. Lembrando aí do nosso blog, quem quiser acessar, que é o www.nosnaumbanda.wordpress.com, que tem vários textos e reflexões a respeito da nossa religião e também da nossa página no Facebook, que é a Fraternidade Umbandista Filhos de Aruanda. Então, a gente chega no tema de hoje. Nós vamos falar sobre os terreiros nesse período de pandemia. Estão fechados e a gente vai falar sobre alguns passos, alguns procedimentos que podem ser feitos para ajudar, né, os médiuns ou os trabalhadores da casa, de qualquer terreiro, os procedimentos para se protegerem e estar sempre ligados com seus guias. Então, eu acredito que, primeiro de tudo, o mais importante é falar da fé, porque a fé, a gente sabe, ela não depende do terreiro. Ela, na verdade, no terreiro a gente expressa a nossa fé. Ela é cultivada na individualidade. Então, é essa que você vai cultivar ao longo do tempo enquanto você está em casa, mesmo que você não esteja frequentando o terreiro, e inclusive quando você voltar a frequentar. E uma das coisas que você pode usar para isso são orações diárias, né? Que são rezas. E para a gente da Umbanda, que tem esse contato tão próximo com a espiritualidade, é conversar mentalmente mesmo com seus guias, ou falando com os mesmos. Bom dia, gente, de manhã, obrigado por mais um dia, vamos juntos. Bom dia, meu anjo da guarda, bom dia, meu orixá, bom dia, o chefe da minha banda. E aí você vai conversando com aqueles com os quais você tenha mais afinidade, ou que você se sinta mais próximo e tal, e através daquele você acessa a sua banda. Mas tem aquela coisa importante, né, Sandinho? Que você não pode falar com qualquer um. Não pode falar. Assim, porque isso é importante falar, porque muitos de nós têm mediunidade, alguns de nós, mediunidade de trabalho, né, ostensiva, e alguns de nós têm essa facilidade do contato direto com o guia conversando. E mesmo quando a gente não tem a oração, a gente fala com aqueles que estão nos ouvindo e a gente dedica a oração, a gente não dedica só vela. A gente dedica a oração também, para ela ir com o endereço certo. Então, não fale com qualquer um. Se você tem esse tipo de mediunidade, chegou para falar com você no momento de oração, não conhece, obrigado pela manifestação, conversa lá com o meu orixá, conversa lá com o chefe da minha banda, conversa lá com o meu pai ou com a minha mãe. E por quê? Porque você está dando direcionamento sobre uma coisa que você não sabe. Você não sabe quem que é essa pessoa. Você não... É aquela mesma orientação do seu paizinho, de sua mãezinha que te criou e que falou não converse com estranho na rua. Mesma coisa. Não fale com estranhos. E essa é a nossa visão, a visão que o nosso terreiro nos ensina. Mas se alguma coisa entrar em contradição com os seus ensinamentos, com o que o pai ou a mãe de santo fala, você segue o que fala na sua casa. Essa é uma introdução importante para a gente falar de firmeza de vela, que é a segunda coisa que você vai se habituar a fazer se já não tem esse hábito, agora que o terreiro está fechado. Então faça essas firmezas individuais uma vez por semana, pelo menos, para o seu anjo da guarda, né? Pega a velinha branca, o copo d'água, dedica a vela para o meu anjo da guarda, faz os seus agradecimentos, firma a vela, né? Acende, firma, faça seus agradecimentos, faça os seus pedidos e coloca o copinho d'água na frente da vela. A orientação varia de terreiro para terreiro. Tem gente que coloca do lado, atrás, da direita, à esquerda. No nosso terreiro, a orientação é colocar à frente. Você segue de acordo com o que você aprendeu. Mas e se a vela acabar? A gente está num momento
que não é tão fácil assim ir ali na lojinha de macumba e comprar coisas. Então a vela acabou, a sua firmeza está na sua mente. É a sua mente que determina o contato, é a sua mente que entra em contato com a outra mente do espírito que está te ouvindo. Então você firma mentalmente aquela vela, pensa como se você estivesse firmando essa vela naquele horário que você separou para fazer isso e continue fazendo, que vai ser a mesma coisa. Você vai sentir a mesma energia, nós temos certeza. Isso, lembrando também que a vela é um elo de ligação. Mas não somente a vela é um elo de ligação. A sua intenção é um grande elo de ligação também com seus guias, né? Agora vamos falar um pouco sobre defumação também. Nós vamos dar uma dica de defumação que é fácil de fazer com coisas que você tem no mercado e que você tem em casa. Primeiro de tudo, pode ser que você já tenha o turíbulo em casa, que é aquele aparelhinho, vamos falar assim, que a gente usa para fazer defumação. Se você não tiver, não tem problema. Pega uma lata, tipo essa lata de cereais mesmo, tira o papel em volta dela, faz uns furinhos embaixo, coloca o carvão ali dentro, carvão normal mesmo de churrasco. Acende o carvão e usa casca de alho. Essa é uma defumação bem forte, é uma defumação com uma erva que tem função conhecida de afastar e de retirar larvas, miasmas, energias negativas e espíritos negativos. Então essa é a orientação do nosso terreiro, novamente, né? Se você tem uma orientação diferente, faça de acordo com sua casa. Fecha toda a casa, vem de dentro para fora, cantando um ponto de defumação ou firmando com uma oração, Pai Nosso, cruzando todos os cômodos de dentro para fora. Aí quando você terminar, se você mora em casa, você vai deixar do lado esquerdo de quem entra no portão, do lado de dentro do seu lote. Não coloca do lado de fora não, que senão você fica sem defumador. Se você mora em apartamento, da porta de saída, novamente do lado esquerdo, com muito cuidado se tiver criança, se tiver animal, né, porque fica bem quente. Assim que terminar, você despacha isso no pé, assim que esfriar, né, no pé de uma árvore. Pode ser uma árvore do passeio da sua casa, você não precisa ficar saindo, né? Então essa defumação, ela é bem legal e bem assim fácil de fazer. O mais difícil é acender o... Para quem mora em apartamento, não tem uma árvore, não tem uma planta, pode ser uma planta mesmo que você tenha, que fica na área de lavanderia ou numa área externa do seu apartamento, uma varandinha, pode ser uma planta, você pode jogar o carvãozinho lá. Isso em tempos de pandemia a gente vai adaptando, né, gente? Sempre da área de fora da construção da casa, né? A defumação, o ideal mesmo é do lado de fora do lote, né? No passeio, numa árvore do passeio, na árvore como é que chama? Da praça e por assim vai. Outra orientação também é o banho de descarrego. Aqui em casa, a gente já tem o hábito de fazer isso toda semana. Então, gente, o banho de descarrego, que é super importante, e a gente vai dar algumas dicas aqui. A primeira dica é siga o banho da sua casa. Então, seus pais no santo orientam determinado banho, siga aquele uma vez por semana. Se você não tem essa orientação ou se você não tem como perguntar, a gente pode sugerir 3 banhos diferentes. Um de rosa branca, que você pode comprar por telefone nas floras que estão entregando, né, e tal. Esse é um banho que alguns rituais falam que é de Oxalá, outros falam que é de Oxum. É importante a gente saber que ele pode ir da cabeça para baixo, né? Normalmente o banho de descarrega do ombro para baixo, mas esse é um que pode ir na cabeça. E é um banho muito sutil, então ele pode ser dado em todo mundo da casa, inclusive nos bebês de colo. É uma coisa bem interessante. Na verdade, esse é o único que a gente recomenda que seja dado em criança e em bebê de colo, se for necessário. Então, nesse tempo que a gente fica acumulando muita energia, porque com a mediunidade a gente continua recebendo a energia. Nosso corpo ele é preparado para isso. Então, é necessário que essa energia ela tenha um prosseguimento, que ela seja equilibrada para ela não começar a te causar pesadelo e essas coisas. Então, o banho de rosa branca também é uma boa pedida.
Posso fazer só um adendo? Se a rosa, se você conseguir aquela rosa de cacho, ela é a mais indicada. Se não encontrar dela, pode ser da comum mesmo, das pétalas normais. Exato, aí você tira as pétalas, conta uma quantidade de pétalas ímpar, ferve a água, na hora que a água ferver, joga as pétalas, tampa, espera ali ferver 3 minutinhos, desligou, espera esfriar, tá pronto o banho de descarrego. Qual Lembrando, a quantidade média? cerca de 1 litro, né, que é o que a gente usa normalmente, a gente usa mais ou menos 1 litro e é isso. Por pessoa, né, gente? 1 litro por pessoa. A gente gosta de ter as nossas coisas separadinhas, né? A vasilha que a gente usa para tomar banho para todo mundo é a mesma, mas é sempre aquela vasilha e tal, se você quiser fazer a mesma coisa. Outra dica é o sabão da Costa. É claro que essa, não sei se vai ser possível seguir, só se você já tiver em casa. Lembrando que o sabão da Costa é um banho pesado, um banho forte, né? Um banho intenso. Então ele não pode lavar as partes íntimas com esse sabão. E nem recém-nascido. Não, é um banho de adulto, né? E assim, uma vez por mês. Se você não tem a rosa branca para você tomar toda semana, toma uma vez por mês com o sabão da Costa, se você tiver. Outra recomendação é o sal grosso. Só que eu já vi muita gente recomendar, coloca uma colher de sal grosso, coloca 2, faz isso, faz aquilo. A nossa orientação é colocar pedrinhas de sal grosso em número ímpar. Então, por exemplo, se eu preciso tomar um banho de sal grosso normal, fui ao cemitério e estou sentindo carregada, fui a um enterro. Aí o que eu preciso fazer? Eu conto 3 pedrinhas. 7 pedrinhas, sinceramente, eu não lembro de ter usado. Mas a gente deixa aí como dica para você contar as pedrinhas na mão. E lembrando que depois de banho de sal grosso, É bom tomar um banho para refazer as energias, repor. Porque ele zera energia, ele zera tanto energia boa como energia negativa. Então você tem que ter uma erva para repor. Na nossa casa, é aconselhado e indicado o manjericão branco. é. Olha, gente, o manjericão é uma coisa legal demais. Por quê? É facinho de ter, você acha para comprar no supermercado. Você acha o manjericãozinho já plantado nesses supermercados maiores, né? A gente mora numa cidade de médio porte, então aqui a gente acha nos supermercados maiores. E aí você acha lá plantadinho, você pode deixar na sua cozinha, cuidar dele ali. E aí quando você precisar, você tira as folhinhas do manjericão branco para você tomar banho, né? Se você não tem e não tem como comprar e você mora numa cidade pequena, você não tem como achar, compra o manjericão de tempero, aquele do pacotinho. Não é o ideal. Na verdade, não é ideal nem o que a gente compra na lojinha de macumba. O ideal é a gente ter plantado. Então, esse de tempero não vai ser o ideal, mas é uma coisa que vai cobrir ali aquela necessidade de subir a energia por conta do banho de sal grosso, né? Que é tipo um banho, entre aspas, de água sanitária espiritual. Então, além dessas dicas, lembrando sempre para você se perguntar e confirmar com o seu pai e sua mãe no santo, sendo possível, a gente ainda fala das reuniões, né, Sandinho? Tem as reuniões que podem ser feitas com os nossos irmãos e amigos. Isso, aqui a gente tem na fraternidade a reunião que acontece uma vez por mês, no segundo sábado do mês, e nesse tempo de pandemia ela está acontecendo virtualmente. A gente não deixa de fazer, porque é importante a gente continuar o contato com a espiritualidade de maneira individual e de maneira coletiva, se for possível, né? A Umbanda ela é uma religião coletiva, assim como a maior parte das religiões afro-brasileiras. São práticas de coletividade, né? Tanto que aí elas se apresentam como religiões de resistência, justamente por terem sido focos de manutenção das crenças coletivas, do sentido familiar de coletividade, assim por diante. A Umbanda não é diferente. Então, se for possível, faça essas reuniões com seus irmãos de terreiro, da mesma maneira como nós fazemos. Às vezes é um pouco difícil para o pai e para a mãe se eles forem mais velhos, mas de repente, com a autorização deles, você consegue fazer com seus irmãos, né? Se reunir para bater um papo sobre Umbanda, para fazer uma leitura do Evangelho, para ler um texto, né, que
que fale sobre preceitos de Umbanda, ou os mais velhos do seu terreiro, né, as pessoas mais experientes, porque quando a gente fala mais velho na religião afro-brasileira, a gente quer dizer a pessoa mais experiente. Então, esses mais experientes possam dividir as experiências com os mais novos e assim por diante. Ajuda a manter acesa ali a chama, né, da nossa religiosidade e nos ajuda muito energeticamente também. E aí a gente vai caminhando para o final. E só lembrando que nesse período de pandemia, confinamento, fico em casa, muitas vezes podem surgir discussões, até por causa de pressão de trabalho, ou perder um emprego, ou estou sem estudar, não sei como é que eu vou fazer. Mas nesse momento é o momento para a gente estar mais próximo dos nossos guias, pedir mais a Deus, orar mais e tentar manter a tranquilidade. É muito importante isso, é muito importante a gente manter a fé e a esperança. É muito importante a gente saber que nós não estamos sós, nem se estivermos em isolamento sozinhos dentro de casa. E lembrando que nós e a nossa equipe estamos unidos pelo amor. Então, eles com certeza hão de nos valer nesse momento, nos ajudando a manter a nossa coesão mental, física e espiritual. Então, só lembrando, a fé, vela, defumação, banho e reuniões virtuais. Então, caminhamos aí mais uma vez para o final. Agradecemos todo mundo que está ouvindo aí e que começou a acompanhar com a gente esse podcast. Deixamos aí o nosso saravá fraterno. Saravá. E até o próximo.